O livro de Enoque. O livro de Enoque é um texto apócrifo que é mencionado por algumas cartas do Novo Testamento, Judas, Hebreus e 2 de Pedro. Até a elaboração da Vulgata, por volta do ano 400, os primeiros seguidores de Cristo o mencionavam abertamente em seus textos e o aceitavam como real. Após a Vulgata ele caiu no esquecimento. Entretanto, o livro é muito interessante e parece real. O livro de Enoque foi preservado somente em uma cópia, na totalidade, em Etíope. Por esta razão, também é chamado de Enoque Etíope. Capítulo 1. As palavras das bênçãos de Enoque, com as quais ele abençoou os eleitos e os justos, os quais devem existir nos tempos da tribulação, rejeitando toda iniquidade e mundanismo. Enoque, um homem justo, o qual estava com Deus, respondeu: E falai com Deus enquanto seus olhos estavam abertos, e enquanto vi uma santa visão dos céus. Isto os anjos me mostraram. Deles eu ouvi todas as coisas e entendi o que vi, coisas que não terão lugar nesta geração, mas numa geração que deve acontecer num tempo distante, por causa dos eleitos. A respeito deles eu falei, e conversei com ele, o qual virá de sua habitação, o Santo e Poderoso, o Deus do mundo. O qual pisará sobre o monte Sinai, aparecerá com suas hostes, e se manifestará com a força do seu poder dos céus. Todos estarão temerosos e os sentinelas estarão aterrorizados. Grande temor e tremor se apoderarão deles, mesmo aos confins da terra. As alturas das montanhas serão abaladas, e os altos montes serão abatidos, derretidos como favo de mel na chama de fogo. A terra será imersa, e todas as coisas que nela estão perecerão, enquanto o julgamento virá sobre todos, mesmo sobre todos os justos, mas a eles será dada paz. Ele preservará os eleitos, e para com eles exercitará clemência. Então todos pertencerão a Deus, serão felizes e abençoados, e o esplendor da divindade os iluminará. Capítulo 2. Eis que ele vem com dezenas de milhares dos seus santos, para executar julgamentos sobre os pecadores e destruir o iníquo, e reprovar toda coisa carnal, e toda coisa pecaminosa e mundana que foi feita e cometida contra ele. Capítulo 3. Todos os que estão no céu sabem o que transcorre lá. Eles sabem que as luminárias celestes não mudam seus caminhos, que cada uma nasce e se põe regularmente, cada uma a seu próprio tempo, sem transgredir os mandamentos que receberam. A visão da terra, e entendem o que deve acontecer, desde o princípio até o seu fim. Eles veem que toda a obra de Deus é invariável no período de seu aparecimento. Eles veem o verão e o inverno, percebendo que toda a terra está repleta de água, e que a nuvem, o orvalho, e a chuva refrescam-na. Capítulo 4. Eles consideram e veem cada árvore, como aparecem para depois murchar, e toda folha, para depois cair, exceto de 14 árvores, as quais não são efêmeras, e esperam pelo aparecimento das folhas novas por 2 ou 3 invernos. Capítulo 5. Novamente eles consideram os dias de verão, que o sol está sobre a terra desde o princípio, enquanto tu procuras por uma cobertura, e por um lugar sombreado por causa do sol ardente, enquanto a terra é queimada com calor fervente, e tu te tornas incapaz de andar sobre a terra, ou sobre as rochas em consequência do calor. Capítulo 6. Eles consideram como as árvores, quando elas dão suas folhas verdes, cobrem-se, e produzem frutos, entendendo tudo, e sabendo que Ele, o qual vive para sempre, faz todas estas coisas por causa de vós. Que as obras desde o princípio de todo o ano existente, que todas as suas obras são obedientes a Ele, e invariáveis, assim como Deus determinou, assim todas as coisas acontecem. Eles veem, também como os mares e os rios, juntos completam suas respectivas operações, mas tu, resistes impacientemente, não cumpres os mandamentos do Senhor, mas transgrides e calunias a sua grandiosidade, e malditas são as palavras em tua boca poluída contra a sua majestade. Tu, murcho de coração, a paz não estará contigo. Portanto teus dias te amaldiçoarão, e os anos de tua vida perecerão, execração perpétua se multiplicará, e não obterás misericórdia. Nestes dias tu resignas tua paz com a eterna maldição de todos os justos, e os pecadores perpetuamente te execrarão, eles te execrarão com tudo que não é divino. Os eleitos possuirão a luz, alegria e paz, e herdarão a terra. Mas tu, que não és santo, serás amaldiçoado.
Então a sabedoria será dada aos eleitos, todos os que viverão, e não transgredirão por impiedade ou orgulho, mas humilhar-se-ão, processando prudência, e não repetirão transgressão. Eles não condenarão todo o período das suas vidas, não morrerão em tormento e indignação, mas a soma dos seus dias se completará, e envelhecerão em paz, enquanto os anos de sua felicidade se multiplicarão em alegria, e com paz, para sempre, em toda a duração de sua existência. Capítulo 7. E aconteceu depois que os filhos dos homens se multiplicaram naqueles dias, nasceram-lhe filhas, elegantes e belas. E quando os anjos, os filhos dos céus, viram-nas, enamoraram-se delas, dizendo uns para os outros: Vinde, selecionemos para nós mesmos, esposas da progênie dos homens, e geremos filhos. Então seu líder, Samiasa, disse-lhes: Eu temo que talvez possais indispor-vos na realização deste empreendimento, e que só eu sofrerei por tão grave crime. Mas eles responderam-lhe e disseram: Nós todos juramos, e amarraram-se por mútuos juramentos, que nós não mudaremos nossa intenção mas executamos nosso empreendimento projetado. Então eles juraram todos juntos, e todos se amarraram, ou uniram, por mútuo juramento. Todo o seu número era 200, os quais descendiam de Ardis, o qual é o topo do monte Armon. Aquele monte portanto foi chamado Armon, porque eles tinham jurado sobre ele, e amarraram-se por mútuo juramento. Estes são os nomes de seus chefes: Samiasa, que era o seu líder, Uracabarameel, Aquibel, Tamiel, Ramuel, Danel, Askel, Saraquenial, Azael, Armeus, Batral, Anani, Zavebi, Sansavel, Ertael, Turel, Yomiael, Arazial. Estes eram os prefeitos dos 200 anjos, e os restantes estavam todos com eles. Então eles tomaram esposas, cada um escolhendo por si mesmo, as quais eles começaram a abordar, e com as quais eles coabitaram, ensinando-lhes sortilégios, encantamentos, e a divisão de raízes e árvores. E as mulheres conceberam e geraram gigantes, cuja estatura era de 300 cúbitos. Estes devoravam tudo que o labor dos homens produzia, e tornou-se impossível alimentá-los. Então eles voltaram-se contra os homens, a fim de devorá-los, e começaram a ferir pássaros, animais, répteis e peixes, para comer sua carne, um depois do outro, e para beber seu sangue. Então a terra reprovou os injustos. Capítulo 8. Além disso, Azaziel ensinou os homens a fazerem espadas, facas, escudos, armaduras, ou peitorais, a fabricação de espelhos, e a manufatura de braceletes e ornamentos, o uso de pinturas, o embelezamento das sobrancelhas, o uso de todo tipo selecionado de pedras valiosas, e toda a sorte de corantes, para que o mundo fosse alterado. A impiedade foi aumentada, a fornicação multiplicada, e eles transgrediram e corromperam todos os seus caminhos. Amazaraque ensinou todos os sortilégios, e divisores de raízes. Armeus ensinou a solução de sortilégios. Barcaial ensinou os observadores das estrelas. Aquibel ensinou sinais. Tamiel ensinou astronomia, e Azaradel ensinou o movimento da lua, e os homens, sendo destruídos, clamaram, e suas vozes romperam os céus. Capítulo 9. Então Miguel e Gabriel, Radael, Suriel e Uriel olharam abaixo desde os céus, e viram a quantidade de sangue que era derramada na terra, e toda a iniquidade que era praticada sobre ela, e disseram um ao outro: Esta é a voz de seus clamores. A terra desprovida de seus filhos tem clamado, mesmo até os portões do céu. E agora a ti, ó Santo dos céus, as almas dos homens queixam-se, dizendo: Obtém justiça para conosco com o Altíssimo. Então eles disseram ao seu Senhor, o Rei: Tu és Senhor dos senhores, Deus dos deuses, Rei dos reis. O trono de tua glória é para sempre e para sempre seja teu nome santificado e glorificado. Tu fizeste todas as coisas, tu possuis poder sobre todas as coisas, e todas as coisas estão abertas, e manifestas diante de ti. Tu vês todas as coisas, e nada pode esconder-se de ti. Tu viste o que Azaziel tem feito, como ele tem ensinado toda a espécie de iniquidade sobre a terra, e tem aberto ao mundo todas as coisas secretas que são feitas nos céus. Samiasa também tem ensinado sortilégios, para quem tu deste autoridade sobre aqueles que estão associados contigo. Eles têm ido juntos às filhas dos homens,
tem se deitado com elas, tem se contaminado, e tem descoberto crimes a elas. As mulheres igualmente têm gerado gigantes. Assim toda a terra tem se enchido de sangue e iniquidade. E agora, vês que as almas daqueles que estão mortos clamam, e queixam-se até ao portão do céu. Seus gemidos sobem, nem podem eles escapar da injustiça que é cometida na terra. Tu conheces todas as coisas, antes de elas existirem. Tu conheces estas coisas, e o que tem sido feito por eles, já tu não falas a nós. O que, por conta destas coisas, devemos fazer contra eles? Capítulo 10. Então o Altíssimo, o grande santo falou, e enviou Arsai-Alaliur, ao filho de Lameque, dizendo: diz a eles em meu nome, esconde-te. Então explicou-lhe a consumação que está prestes a acontecer, pois toda a terra perecerá, as águas do dilúvio virão sobre toda a terra, e todos os que estão nela serão destruídos. E agora, ensino como ele pode escapar, e como sua semente pode permanecer em toda a terra. Novamente o Senhor disse a Rafael: amarra Azaziel, mãos e pés, lança-o na escuridão, e abrindo o deserto que está em Dudael, lança-o nele. Arremessa sobre ele pedras agudas, cobrindo-o com escuridão, lá ele permanecerá para sempre, cobre sua face, para que ele não possa ver a luz. E no grande dia do julgamento lança ao fogo. Restaura a terra, a qual os anjos corromperam, e anuncia vida a ela, para que eu possa recebê-la. Todos os filhos dos homens, sua descendência, não perecerão em consequência de todo o segredo, pelo qual as sentinelas têm destruído, e o que eles ensinaram. Toda a terra tem se corrompido pelos efeitos dos ensinamentos de Azaziel. A ele, portanto, se atribui todo o crime. A Gabriel também o Senhor disse: vai aos bastardos, aos réprobos, aos filhos da fornicação, e destrói os filhos da fornicação, a descendência das sentinelas de entre os homens, traga-os, e excita-os uns contra os outros. Faça-os perecer por mútua matança, pois o prolongamento de dias não será deles. Eles rogarão a ti, mas seus pais não obterão seus desejos com respeito a eles, pois eles esperaram por vida eterna, e que eles possam viver, cada um deles, 500 anos. A Miguel, igualmente o Senhor disse: vai e anuncia seus próprios crimes a Samiasa, e aos outros que estão com ele, os quais têm se associado às mulheres para que se contaminem com toda a sua impureza. E quando todos os seus filhos forem mortos, quando eles virem a perdição dos seus bem-amados, amarra-os por 70 gerações debaixo da terra, mesmo até o dia do julgamento, e da consumação, até o julgamento, cujo efeito que dura para sempre, seja completado. Então eles serão levados para as mais baixas profundezas do fogo em tormentos, lá eles serão encerrados em confinamento para sempre. Imediatamente depois disso ele, juntamente com os outros, queimarão e perecerão, eles serão amarrados até a consumação de muitas gerações. Destrói todas as almas viciadas na luxúria, e a descendência das sentinelas, pois eles tiranizam a humanidade. Que todo opressor pereça na face da terra, que toda má obra seja destruída, a semente da justiça e da retidão apareça, e o que é produtivo torne-se uma bênção. Justiça e retidão serão plantados para sempre com prazer. E então todos os santos darão graças, e viverão até terem gerado milhares de filhos, enquanto todo o período de sua juventude, e seus sábados, serão completados em paz. Naqueles dias toda a terra será cultivada em retidão, ela será totalmente cultivada com árvores, e será cheia de bendições, toda árvore de delícias será plantada nela. Vinhas serão plantadas, e a vinha que nela será plantada produzirá frutos para a saciedade, toda a semente que nela será semeada produzirá 1000 por uma medida, e uma medida de olivas produzirá 10 prensas de óleo. Purifique a terra de toda a opressão, de toda a injustiça, de todo crime, de toda a impiedade, e de toda a impureza que é cometida sobre ela. Extermina-os da terra. Então todos os filhos dos homens serão justos, e todas as nações me pagarão divinas honras, e me abençoarão, e todos me adorarão. A terra será limpa de toda corrupção, de toda punição e de todo sofrimento. Eu não enviarei novamente dilúvio sobre ela, de geração em geração para sempre. Naqueles dias eu abrirei tesouros de bênçãos que estão nos céus, para que eu possa fazê-las descer sobre a terra, e sobre todos os trabalhos e labores do homem. Paz e equidade se associará aos filhos dos homens todos os dias do mundo,
em cada uma de suas gerações,